Fala pessoal, voltei aqui para o modelo tradicional do YouTube que vocês gostam mais desse modelo, né? Um pouco mais direto, um pouco mais prático. Então eu tô de volta aqui, porém a gente já estava postando vlog, né? Eu criei um vlog para quem não sabe, vlog Vida de Corretor, tá? A gente tava postando terça e quinta, porém agora a gente vai mudar para postar segunda-feira o vlog e quarta-feira a gente vai trazer um vídeo novo, né? E sempre todo começo de ano a gente faz uma tradição, né? Vale ou não vale a pena ser corretor de imóveis no ano que a gente tá, né? Nesse caso, estamos em 2022 e será que vale a pena ser corretor de imóveis em 2022? Se você quiser saber mais, acompanhe esse vídeo aí que nós vamos falar sobre isso. Meu nome é Marco Lourenço e esse é o Instinto Imobiliário. E nesse canal a gente fala sobre mercado imobiliário, sobre ser corretor de imóveis. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre se vale ou não vale a pena ser corretor de imóveis em 2022. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o mercado imobiliário ele é de altos e baixos, né? Então ele nem sempre fica só na alta e nem sempre fica só na baixa. Ele tem uma variação, né, entre alta e baixa. Mas Marco, isso não acontece em outros mercados? Sim, isso acontece em outros mercados também. Porém o mercado imobiliário ele é um pouco mais afetado porque a gente sempre trabalha com produtos de high ticket, né? Isso significa produtos de alto valor. Por mais que você venda um imóvel econômico, ele ainda assim é um produto de alto valor para aquela pessoa que você está vendendo, né? Porque a renda dela é compatível com a compra daquele imóvel. Então, para mim, o imóvel é um bem de altíssimo valor, né? Por esse motivo, ele é sempre muito afetado por várias coisas que acontecem dentro do mercado. E para falar de 2022, primeiro a gente tem que falar sobre 2021, né? E também um pouquinho sobre 2020 para a gente entender o que aconteceu com o mercado nesses últimos anos. Em 2020, a gente teve a famosa pandemia, né? Porém, antes de vir a pandemia, a gente já estava esperando um boom do mercado imobiliário. Por que a gente estava esperando isso, Marco? Porque o mercado vinha em uma recessão desde 2015, né? Então a gente ficou com o mercado ruim em 2015, 2016, 2017 começou a melhorar, 2018 foi melhorando, 2019 já foi bom e 2020 a gente estava esperando o boom. Por que a gente estava esperando esse boom? O primeiro motivo foi que o Bolsonaro assumiu a política, né? E quando o Bolsonaro assumiu a política ali em 2020, a gente esperava que isso fosse trazer coisas melhores para o mercado, né? A gente esperava coisas boas para acontecer ali nesse ano de 2020. Porque quando ele assumiu, ele já veio ali com um grande projeto poder acelerar a economia, né? E o mercado imobiliário, ele é diretamente afetado pela economia, né? Que basicamente a gente chama isso de taxa Selic. A taxa Selic é o que mais influencia o mercado imobiliário. Se ela está alta, as pessoas tendem a deixar o dinheiro investido porque rende mais, né? Então elas não querem gastar e isso faz com que as pessoas não tirem o dinheiro da conta, né? Tanto para comprar algum imóvel, tanto porque elas preferem deixar investido ou às vezes elas ficam com medo de tirar o dinheiro e investir, ou porque também o juro aumenta muito, né? Então financiar imóvel passa a não ser uma coisa tão atrativa. E dentro da campanha do Bolsonaro, né, quando ele assumiu naquela época ali, ele estava com a ideia, né, de diminuir a taxa ali. A gente sentiu que depois já estava assim operando, né, no mercado, porém ele vinha com a promessa de diminuir as taxas porque ele queria trazer um benefício aí para o país, né? Ele queria movimentar a economia. E quando o Brasil, né, quando o político ele quer movimentar a economia, ele abaixa literalmente a taxa Selic para que os juros fiquem baixos, incentive as pessoas a tirar o dinheiro na conta porque não vai render mais e abra novos negócios, invista em imóveis, invista em outros setores, né? Então isso aí para nós já era uma coisa que estava muito esperada, né? Então em 2020 a gente já tinha essa noção que o mercado ia cair a taxa e as pessoas iam começar a investir, por não ter outras opções rentáveis, né? E porque também a taxa estaria baixa. Então as pessoas começam a comprar imóveis para poder tanto proteger seu patrimônio quanto também trazer investimentos, seja de valorização ou seja simplesmente de aluguel. Porém, em março, né, veio ali a notícia da pandemia aqui no Brasil, né? E aí essa pandemia, ela assustou todo mundo. Na época todo mundo ficou apavorado, não sabia o que fazer, né? O povo ficou desesperado, achando que o mercado imobiliário ia acabar, porque o mercado imobiliário, né, o segundo fator que faz ele também ser muito reconhecido é o fator confiança das pessoas. Nem sempre a política, ela vai
atingir o mercado imobiliário diretamente. Porém, a falta de confiança nas pessoas, por exemplo, quando a gente passou aquela incerteza ali, né, da Dilma, tendo impeachment, e logo o Temer veio e assumiu política, e todas aquelas incertezas, né, faziam as pessoas não quererem investir, elas ficam retraídas, porque elas ficam com medo, né, o que pode acontecer, né, o que vai acontecer. E a pandemia não foi diferente, ela trouxe essa insegurança, né? Será negócios parados, negócios fechando, as pessoas sendo mandado embora, o caixa abaixando das empresas, né? A maioria das empresas não durariam ali mais do que 30 dias sem caixa. Então começou todo esse movimento, né? E com esse movimento a gente teve uma bela retraída e o mercado imobiliário também ficou com medo, né? Porque muito tempo os incorporadores também deixaram de lançar, porque uma lei, né, que é universal para qualquer negócio, é a lei da demanda e oferta, né? Então a oferta estava alta em relação à demanda, as pessoas não estavam comprando tanto, né? Porém o mercado estava já tendo essa retomada e as promessas do governo do Bolsonaro era que iria melhorar a economia e em 2020 a gente estava esperando isso, mas aí de repente veio a pandemia e aí as coisas meio que deram essa acalmada, né? E os incorporadores, todo mundo ficou com medo, todos os mercados e tal, e aí deram uma segurada, né? Porém, alguns continuaram, alguns lançaram mesmo na pandemia, naquela loucura, mesmo sem poder visitar imóvel, né? Então também era um fator muito importante, a gente não podia mais visitar os imóveis fisicamente, algumas pessoas começaram a apresentar de forma digital, então virou toda essa bagunça ali. Mas aí aconteceu um efeito muito bizarro, né? Porque as pessoas começaram a ficar em casa, e o fator de fazer elas ficarem em casa fez com que elas desenvolvessem necessidades que elas não tinham antes, porque o imóvel ficou pequeno, muitas vezes a pessoa tinha que ter um escritório, ela não tinha espaço, era menina gritando, ela não tinha lazer, não tinha como respirar. Então, o lar, naquele momento da pandemia, se tornou a coisa mais importante que as pessoas tinham, porque elas só poderiam ficar em casa, elas não poderiam sair para se divertir, não poderiam sair para curtir um ar fresco, elas simplesmente tinham que ficar em casa. Então, essa necessidade de estar em casa aumentou muito e com isso as pessoas começaram, né, de uma forma até estranha, a comprar imóveis. Então, a gente teve muita mudança, né, muitas pessoas que fizeram um upgrade, outras também que fizeram downgrade, às vezes movidas pela falta de dinheiro, tiveram que vender, comprar outro, algumas venderam em um lugar. Então a gente teve essa troca, né, uma movimentação muito grande. E aí em 2020, por incrível que pareça, foi um ano muito bom fora da curva, né? Mas assim, normal dentro do que a gente esperava e ali as coisas aconteceram. E aí em 2021 aconteceu uma coisa mais bizarra ainda, né? Novamente voltou a pandemia, porém dessa vez com esse retorno da pandemia, né, do lockdown, no caso, a pandemia não tinha acabado, né, mas com esse retorno do lockdown em março, de novo a gente se sentiu inseguro. Mas dessa vez as pessoas não pararam de trabalhar, elas não aceitaram o lockdown, elas continuaram trabalhando de alguma forma, continuaram movimentando, porque eu acho que elas já tinham se acostumado a essa situação e não queriam abrir mão, né, de estar trabalhando. E aí o mercado continuou e as construtoras continuaram lançando, foram movimentando, mas aí veio um fator econômico que foi drástico no ano de 2021. O que aconteceu em 2021, né? Tudo aumentou de preço, né? A oferta, ela baixou e a demanda aumentou. Por quê? Um pouco porque as pessoas pararam de produzir. Quem produzia, né, teve dificuldade de produzir, ficou parado em 2020, muitas vezes não podia. Inclusive obras no mercado imobiliário, né, vão ser atrasadas por conta da pandemia, porque por muito tempo eles não podiam trabalhar nas obras. E assim funcionou na produção também, né? Então muita gente ficou com produção parada. Então logo diminuiu o estoque da matéria-prima, de cimento, tijolo, areia, tudo que você imaginar. E além disso, né, o dólar explodiu nas alturas, né, ficando aí mais de R$5 o dólar. Quando o dólar explodiu, além de ter pouca matéria-prima, né, além de ter pouca produção, esses produtores também começaram a ser incentivados a vender para fora, porque vamos pensar aqui, você prefere ganhar em dólar ou ganhar em real, né? Então os produtores começaram a exportar mais do que vender dentro do Brasil também, né? E com isso foi fazendo o quê? Diminuindo a oferta. Lembra que eu falei da primeira lei, demanda e oferta? Pois é. A demanda e oferta é a lei universal de qualquer negócio, né? Então, como a gente tinha pouca oferta e a demanda alta, o preço dos produtos subiram. No geral, a gente viu fora do mercado imobiliário também gás subir, né? A gente viu carne subir drasticamente e assim não foi diferente no mercado civil, né? Então começou a subir tudo, mas as construtoras continuaram lançando mesmo assim. Só que dessa vez o custo de obra tinha aumentado média de 30% a 40%, dependendo, né? Porque tudo tinha aumentado nesse momento. E aí olha o que aconteceu, né? Como o preço dos imóveis novos estavam subindo,
automaticamente o preço dos imóveis prontos também subiu. Por quê? Se o cara lá vai lançar e vai vender 30, 40% mais caro para acompanhar a inflação, não é verdade? Vamos dizer que, na minha opinião, seria inflação real, porque a gente fechou em 2021 com a inflação média de 10%, que não é a inflação real, porque as coisas não subiram só 10%, subiram 20%, 30%, 40%, dependendo do que for, né? Então, vamos dizer que isso para mim é a inflação real. Mas a política, né, o governo não trata isso como inflação real. Se você pegar o IGPM, por exemplo, que ele mede o índice do preço médio das coisas, foi 33% em 2021. Então, para mim, ele é o mais real, né? E não o IPCA, porque o IPCA a gente sabe que ele é muito manipulado pelo governo, né? Para passar uma imagem boa para o país, né? Para tentar segurar a onda ali, mas a conta chega, né? Depois a gente sabe que nosso salário desvalorizou, nossos ganhos desvalorizou, né? Hoje você vai no mercado, você gasta média de 30, 40, 20% a mais nas suas compras, porque tudo aumentou, né? Mas aí o que aconteceu, né? Com a subida desses imóveis novos, quem tinha imóvel pronto, estava construindo, também subiu, né? Então automaticamente o mercado imobiliário aumentou o preço do metro quadrado em torno de 20, 40%, dependendo da região que ele estava inserido ali, né? Então a gente teve esse grande aumento. E o mais engraçado ainda, que aí eu não sei te explicar exatamente o que aconteceu, as pessoas continuaram comprando imóveis de forma compulsiva, para investir, para mudar, pensando no futuro. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque nesse ano de 2021 a taxa Selic começou a aumentar, né? Ela chegou a bater 2,75 mais ou menos, a taxa Selic nesse período de 2020 e 2021. Em 2021 ela começou a subir, né? Foi para 6, 7, e ela chegou a finalizar no final do ano em torno de 8%, alguma coisa assim. Porém, mesmo com a taxa Selic aumentando, as pessoas continuaram comprando, continuaram investindo, e eu não sei explicar exatamente por que as pessoas fizeram isso, né? Porque, em teoria, assim, né, a gente já tinha passado ali aquele momento de 2020, onde as pessoas começaram a comprar imóveis, trocar, né, até então fez sentido, né, que foi uma parte emocional, de insegurança, de proteger o patrimônio, né, porque também bolsa de valor virou uma loucura, sobe e desce da bolsa, se você ficarem seguras, tirar dinheiro da bolsa, tirar dinheiro do banco, enfim, uma série de fatores aconteceu em 2020, mas em 2021, teve esse crescimento, né, contínuo ainda, as pessoas continuaram comprando, investindo, né, e mesmo a taxa Selic aumentando, mesmo o dólar estando muito caro, e mesmo as pessoas falando assim, puxa, eu tô sem emprego, a economia tá ruim, Bolsonaro não sei o que e tal, um monte de notícia negativa, mesmo assim, as pessoas continuaram comprando imóveis. Marco, você sabe me dizer por quê? Não, eu não sei responder por que as pessoas continuaram comprando, né? Mas enfim, e aí a gente chega em 2022, né? Atualmente, nesse dia que eu estou gravando, estamos em fevereiro, então a gente já passou por janeiro e já passou por fevereiro, né? E aí, o que esperar em 2022? Será que ainda vale a pena ser corretor de imóveis? Essa é a pergunta que talvez você esteja fazendo, né? Se você está começando agora, né, talvez seu pensamento seja mais importante, né? Porque será que eu vou entrar nesse mercado, né? Será que vale a pena eu entrar nesse mercado agora em 2022? Será que está caindo? Será que as coisas vão piorar daqui para frente, né? E o que eu posso te dizer, né, é que o mercado imobiliário, ele é o terceiro maior mercado do mundo, né? E é um mercado que ele nunca vai acabar. Ele perde aí só para, se não me engano, alimentação e moda, alguma coisa assim. Eu sei que moda tá dentro desse. Ou é moda e alimentação, ou é moda e tecnologia. Se não me engano, é tecnologia, moda e o mercado imobiliário é o terceiro maior. Acho que comida vem depois, tá? Então, assim, ele é um mercado que ele não vai acabar nunca, porque as pessoas elas precisam morar em algum lugar, né? Se a pessoa não for morar numa casa, num apartamento, ela vai ter que morar na rua. Então, as pessoas têm a necessidade de morar, né? Morar, né, estar em um imóvel é a necessidade básica, então as pessoas sempre vão buscar o imóvel como refúgio. E a gente viu que a pandemia fez o imóvel se tornar ainda mais importante, né? Porque com a pandemia as pessoas só podiam ficar em casa. E ficando em casa, elas perceberam o quanto a casa, o nosso lar, é o lugar mais seguro e mais confortável para a gente estar em meio a um ambiente de caos, assim como na pandemia. Então o que eu posso dizer para você que quer entrar hoje no mercado imobiliário é que o mercado não vai acabar, né? Eu estou há 11 anos nesse mercado, desde 2011, né? Em 2015 a gente viveu a maior crise que existiu nos últimos anos do mercado imobiliário. E mesmo assim, eu sobrevivi, eu ganhei dinheiro nessa época. Claro que não foi lindo e maravilhoso, mas a gente ganhou dinheiro. Em 2016 a gente continuou crescendo, 2017 crescendo.
até chegar até hoje, né? Então, desde 2015 a gente tem crescido no nosso negócio, eu tenho crescido como corretor, hoje eu tenho a minha imobiliária, né? Então já são 3 anos de imobiliária aí, então a gente vem crescendo nesses anos todos aí dentro do mercado imobiliário. Então depende muito do mercado estar bom ou ruim para você ter sucesso no mercado. Depende mais de você, né? Do quanto a sua maturidade, de quanto você vai estar desenvolvido para poder realizar bons negócios. Porque é mais ou menos um bolo. Imagina que o mercado imobiliário é um bolo. Quando o mercado imobiliário está bom, esse bolo é maior. Quando o mercado imobiliário está ruim, esse bolo é menor. Mas não deixa de ter bolo, entendeu? O que muda é o tamanho do bolo. Mas se você é bom, você consegue sempre comer um bolo, porque você vai se diferenciar no meio da maioria das pessoas. E a tendência é que as pessoas que não são tão boas, são medianas, vão sair no mercado no momento de dificuldade. Por quê? Porque elas não têm argumentação, elas não conseguem trabalhar de uma forma efetiva e gerar resultado. Por isso elas pegam e saem do mercado. Por isso o bolo é menor, mas em compensação a gente vai ter menos profissionais. Quando o bolo está grande e o mercado imobiliário está fácil, né, que a gente chama de tirar pedido, você não precisa de muita argumentação, foi o que a gente viveu em 2020 e 2021, as pessoas, elas começam a vir para o mercado, porque o mercado começa a ser muito atrativo, ele começa a ser fácil vender, né? E aí, por isso, o bolo é maior, mas também tem mais gente comendo um bolo, né? Mas é claro que é bolo pra caramba e dá para todo mundo comer, né, quando o mercado está grande. Então, o que eu posso te dizer é que independente se esse ano vai ser bom ou ruim, você pode ter sucesso no mercado imobiliário. O que você precisa ter é consistência, né? Você precisa ter ritmo, é entrar e começar a se desenvolver, porque independente de alta ou baixa, você vai conseguir ter resultado no mercado imobiliário. Às vezes um pouco mais fácil, às vezes um pouco menos fácil, mas você vai ter resultado e você ainda pode assim ter um crescimento constante ao longo do tempo. Assim como eu e minha equipe, a gente fez isso por vários e vários anos, independente de crise ou não crise dentro do país. Agora, o que a gente pode esperar de 2022, né? Esse ano a gente tem 2 fatores que impactam muito o Brasil. O primeiro deles é a Copa, né? Porque quando tem Copa, simplesmente o Brasil para. As pessoas deixam de comprar imóveis, deixam de comprar várias coisas para focar na Copa naquele momento, né? Porém, assim, eu já passei por outras Copas, né? Se não me engano, essa é a 3ª ou a 4ª Copa que eu vou passar dentro do mercado. E dá para vender normal, a gente vive normal, né? Tem um período ali de recessão, mas as coisas depois continuam acontecendo. Então isso, de certa forma, para mim, não vai impactar. E aí a gente tem um segundo evento, que no final do ano a gente tem uma nova eleição, né? E particularmente a gente está vivendo uma grande guerra, né, entre Lula e Bolsonaro, né? Então a gente vive um pouco da guerra ali do que a gente passou no passado, o que traz muita insegurança para algumas pessoas dentro do mercado, porque é um presidente que já foi preso, né? Já foi indiciado, então algumas pessoas têm esse ponto de vista. O PT teve coisas boas dentro da política, mas também fez muita coisa ruim, né? Então traz insegurança para algumas pessoas. Em compensação, o lado do Bolsonaro também deixa algumas pessoas, de certa forma, insatisfeitas ou às vezes também não gostam da política, né? Então a gente está vivendo essa briga política ali entre Bolsonaro e entre Lula, né? A minha opinião em relação a isso é que eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem vai ganhar ou quem vai perder, né? Eu acredito que dentro de uma visão geral, se o Lula ganhar, pode deixar a economia um pouco mais instável, pelo histórico que a gente viu aí nos últimos anos em relação ao PT e ao Lula, né? E se o Bolsonaro ganhar, eu acredito que vai continuar a mesma coisa que está atualmente, né? Então, assim, já é a política atual, então a gente vai ver mais do que a gente viu nesses últimos tempos, né? Então pode ser que melhore ou pode ser que piore, pode acontecer uma das duas coisas, mas vai ser basicamente o que a gente já está vivendo na política agora, não vai mudar muita coisa em relação à confiança das pessoas no país, porque se as pessoas não tivessem confiança de alguma forma, elas não estariam comprando igual elas compraram em 2020 e 2021. Então, esse motivo que eu estou analisando, não estou defendendo nenhum lado nem o outro, tá? Para mim, tanto faz. Eu acho que independente de quem ganhar, a gente vai ter que dar um jeito, né, de fazer a nossa parte. Como eu falei, independente se o mercado tá bom, se é crise, tem crise, se não tem, se o político A ou o político B, se é esquerda, se é de direita, se é PT ou se é qualquer outro partido, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Eu acredito no nosso trabalho, no que a gente pode realizar, né, e não ficar dependendo de alguém fazer por nós, né, porque isso, na maioria das vezes, não vai acontecer. Porém, desde 2022, a gente está bem otimista com esse ano, porque a gente acredita que ele vai ser mais ou menos igual, né, ou um pouco diferente só do que foi 2022. Os incorporadores, pelo menos aqui em minha cidade, que é Goiânia, estão bem animados, vai lançar muito.
eles estão aproveitando para lançar no primeiro semestre, né? Para não poder ter essa insegurança no segundo ali, em relação à política, em relação também à Copa. Então estão tentando antecipar mais no primeiro semestre, para já ficar livre, né? Já tipo bater a meta e o segundo semestre vira bônus. Mas eu acredito que no geral vai ser bom ainda esse ano. Talvez 2023 a gente vai ter que ver o que vai acontecer em relação à política, que é uma coisa muito instável e isso pode deixar as pessoas desconfortáveis. Mas 2022 vai ser mais do mesmo do que a gente viveu em 2021. Eu não acredito que vai ser tão diferente. Porém, se você está entrando agora, se você já é corretor, aproveite esse primeiro semestre, assim como os incorporadores, para já fazer o seu caixa, né? E ficar estável ali para o segundo semestre ser um semestre bônus. Porque se você não aproveitar o primeiro semestre e der algum problema no segundo semestre, você vai estar complicado, né, meu amigo? Porque você não vai ter caixa e vai estar mais difícil de vender. E aí você vai ter que se adaptar, vai ter que entender as novas regras do jogo, porque elas vão mudando e a gente vai tendo que se adaptar a essas regras, né? Então é muito importante você já aproveitar o máximo desse momento agora e fazer isso acontecer. E aqui em Goiânia tem um outro fator mais drástico ainda, que a gente está mudando o plano diretor e o plano diretor aqui em Goiânia vai mudar muita coisa, vai limitar a altura dos apartamentos, dos prédios, né? Então hoje a gente constrói prédios de até 40 andares e eles estão querendo limitar para 20 andares. E com isso o preço do metro quadrado vai subir ainda mais ou vai cair a qualidade da construção ou do que o imóvel entrega, né? E com isso os incorporadores já estão aproveitando também para aprovarem seus projetos e lançar, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos, né? Em 2023, 2024. Então, o que eu posso dizer é, aproveite esse primeiro semestre, se piorar no segundo semestre, você já bateu sua meta, já está com o resultado, né? Não deixe para o segundo semestre. Mas eu acredito que ainda assim o segundo semestre vai ser muito bom, independente de política, independente de Copa, ainda assim você vai poder aproveitar. E você que está entrando, como eu falei, não importa como vai ser 2022, se você realmente quiser ser corretor e ter resultado nessa profissão, isso depende de você, depende dos seus desenvolvimentos, da sua maturidade, do que você pode realizar, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, ajuda, por favor, a divulgar o canal, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui, porque é muito importante para nós, que você fazendo isso, nós propagamos ainda mais o conhecimento, ainda mais o nosso canal do Instinto Imobiliário, você motiva também a nossa equipe a fazer cada vez mais conteúdos para você. E também a gente está criando um curso aí para quem quer começar no mercado imobiliário. As pessoas me procuram, Marco, que curso que eu faço? Então a gente está criando um curso exatamente para quem está começando. E se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e ir lá olhar, tá bom? Muito obrigado e valeu!